Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira a gente já abre esse Bom Dia Gigante com um presente para você vascaíno. Numa tela de pintura, os 21 gols de Germancano com a camisa do Vasco. É um artista esse nosso artilheiro, mas na verdade eu costumo chamá-lo de super-herói. Isso mesmo, o nosso camisa 14 tem uma importância fundamental para o Vasco atual e daqui a pouquinho nesse Bom Dia Gigante eu vou trazer todos os dados para você que está aí do outro lado. Mas antes disso, se eu comparo ele a um herói, eu posso falar que ele é o nosso Batman. E o Batman tem o Robin, e o Robin é Martim Benítez. O nosso Ben 10 vive a expectativa se vai ficar ou não no Vasco até o final do ano, onde tem contrato até dia 31 de dezembro. E olha, a situação dele é muito complicada. O Flávio Dias trouxe todos os detalhes ontem no nosso Avenews. Você não viu? O card está passando aqui em cima. Depois desse Bom Dia Gigante, corre lá para assistir porque está imperdível. Também vivemos a expectativa para saber o destino de Martim Benítez. Tudo leva a crer que vai ser depois da decisão judicial que sai amanhã sobre as eleições do Vasco, para a gente saber se Martim Benítez fica ou não no Vasco. E olha, se está ruim com Martim Benítez, pode ficar ainda pior a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Temos que ficar com o nosso Ben 10. E por falar em permanência, quem ganhou mais um tempo no Vasco foi o técnico Ricardo Sapinto. Mesmo com a trágica campanha que ele vem fazendo na frente do Vasco, os números eu detalhei aqui no Bom Dia Gigante de ontem, o card está passando aqui em cima. Mesmo assim, o presidente Alexandre Campelo garantiu ele no cargo, pelo menos nos próximos dias, como deu essa entrevista ao GE.com. E o presidente Alexandre Campelo falou a seguinte situação para manter Ricardo Sapinto como técnico do Vasco. Não acho que mais uma mudança de treinador vá resolver. Leva tempo até o treinador conhecer o elenco e acho que todos devem dividir a responsabilidade, jogadores e comissão, e direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem que assumir sua responsabilidade. E o presidente Alexandre Campelo também foi perguntado sobre qual seria o momento para questionar o trabalho de Ricardo Sapinto no Vasco. Confere só o que ele falou ao GE.com. Agora não conseguimos jogar com o mesmo time 2 vezes seguidas. Tivemos vários problemas com a Covid-19 e o treinador quase não teve uma semana cheia para treinar, ao contrário do Ramon, que teve a maior pré-temporada que eu já vi no futebol. O presidente Alexandre Campelo segue em Portugal tentando viabilizar a antecipação dos valores pela venda do lateral Natan ao Boa Vista de Portugal. Mas olha, torcedor, a situação segue muito complicada e agora eu quero saber de você. O que você achou da permanência, da decisão da permanência de Ricardo Sapinto como técnico do Vasco? Comenta aqui embaixo que depois a gente troca uma ideia. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E em meio a todos esses problemas, o Vasco faz hoje o seu segundo treinamento visando o jogo de domingo, 4 horas da tarde, em São Januário contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E com a manutenção do técnico Ricardo Sapinto, o esquema 4-3-3 deve ser mantido para o jogo contra o Peixe. Com isso, poucas mudanças devem acontecer no time, apenas os jogadores que estão suspensos por terceiro cartão amarelo, casos de Neto Borges na lateral esquerda e Léo Gil no meio-campo, além de Thales Magno, que foi reserva no clássico com o Fluminense. Com isso, a escalação do Vasco para o próximo jogo deve ser a seguinte: Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Castan e Henrique. No meio-campo, Marcos Júnior, Andrei e Benítez. Na frente, Torres, Vinícius e Germancano. E aí, gostou desse time? É mais ou menos isso aí. E para esse jogo contra o Santos, o técnico Ricardo Sapinto
pode ganhar 2 reforços internos. Eu falo do volante Bruno Gomes e do lateral esquerdo Riquelme. Os 2 jogadores estão servindo a seleção brasileira sub-20 em um torneio internacional em Teresópolis. E olha, os 2 jogadores estão se saindo muito bem. Bruno Gomes é titular da equipe e também Riquelme ajudou a seleção a derrotar, na verdade, golear o Peru por 6-0. Riquelme entrou no segundo tempo e fez esse gol aí, o 6º gol da partida, entrando pelo lado direito, batendo cruzado, um bonito gol, o 6º gol do Brasil na goleada por 6-0 para cima do Peru, classificando o Brasil para a final contra o Chile, que será feita no dia 18, ou seja, os 2 jogadores já vão poder ficar à disposição do técnico Ricardo Sapinto logo depois dessa partida, já na sexta-feira. Então, eles podem até aparecer na lista de jogadores para o jogo contra o Santos. E para falar um pouquinho sobre a atuação dos 2 jovens vascaínos, eu chamo agora nesse Bom Dia Gigante com exclusividade o jornalista Fernando Campos, que comentou a partida na CBF TV. Fala pra gente, Fernando Campos, o que você achou desses 2 jogadores do Vasco na seleção brasileira sub-20? Fala, galera do canal Atenção Vascaínos, Emerson Rocha, Fernando Campos aqui, comentarista do DAZN e também da CBF TV, para falar um pouco do desempenho de Bruno Gomes e também de Riquelme na seleção sub-20. Eu tenho comentado lá o torneio internacional sub-20, seleção brasileira voando, 2 jogos, 2 vitórias, né? Goleou, né, o Peru por 6-0 na última partida, e os 2 têm se destacado bastante, né? A base forte do Vasco da Gama em evidência, mostrando isso também na seleção brasileira. O Bruno Gomes é titular absoluto do meio campo, camisa número 5, primeiro homem de meio campo, né? Tudo passa por ele. É um jogador que consegue se adaptar mais ao estilo do André Jardine, porque ele é um controlador, ele é um organizador. Quando tem um time que propõe jogo, que joga com posse de bola, o desempenho dele vai para esse nível aqui. Então é um jogador que inicia o jogo, que dita ritmo no setor de meio campo, com aquela qualidade, com aquela visão de jogo que a torcida do Vasco já conhece e que espera também no elenco profissional. Só que lembrando que com o Sapinto, o Vasco joga um estilo mais reativo, né? Linhas baixas para tentar acelerar em um possível contra-ataque. Isso acaba prejudicando um pouco do Bruno Gomes. Bruno Gomes, sim, tem sido titular, tem sido dominante, tem sido muito importante na seleção brasileira. Tá jogando muito. E o Riquelme é reserva na lateral esquerda, né? O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, é o titular e está jogando muito bem. Só que ele tem tido minutagem, tem tido algumas oportunidades. No primeiro jogo entrou um pouco no lado esquerdo, não teve tanta chance assim. E no último jogo, na goleada contra o Peru, ele entrou, né, como um ponta direita. Isso mesmo, porque ele trabalhava com a canhota dele. Ele vinha da direita para dentro. Foi dessa forma que ele marcou um belo gol, entrando cara a cara com o goleiro, dando aquele tapa nojento com a qualidade que todo mundo já conhece, né? O Riquelme, de fato, é muito promissor. É um jogador que vai caminhar bem aí nos próximos anos no Vasco. Base forte, vamos acompanhar na próxima sexta-feira uma final aí contra o Chile, né? A partir de 9 horas na CBF TV. Valeu, Emerson, tamo junto. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Ontem à noite, a Vasco TV promoveu uma live muito bacana com os principais personagens do título Carioca Sub-20 desse ano. Foi muito bacana. Para você que não assistiu, corre lá na Vasco TV para assistir essa live que foi muito legal. E por falar no time Sub-20, hoje serão feitos os últimos preparativos para a partida de amanhã em São Januário contra o Atlético Mineiro, partida da volta da semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo em BH 1-1, ou seja,
Quem vencer a partida está classificado para a decisão da Copa do Brasil 2020. Vai ser muito bacana se o Vasco chegar a essa decisão. E olha, para fechar esse quadro, duas emissoras de TV aberta estão disputando os direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021. É a Band e o SBT. Olha, ainda não há, por conta da rescisão de contrato com a TV Globo, uma emissora de TV aberta tira os jogos do Campeonato Carioca. Quem conseguir essa transmissão vai ter que pagar uma bolada para os clubes pelos direitos de transmissão. Temos que ficar de olho nessa situação também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar sobre o nosso artilheiro, Germancano. Com 11 gols no Campeonato Brasileiro, olha, Germancano é o responsável por 72% dos 25 pontos que o Vasco conquistou nesse Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, se tirarmos todos os gols de Germancano nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco teria apenas 7 pontos, ou seja, estaria virtualmente rebaixado. Germancano é agora o atual artilheiro do Brasil com 21 gols, ao lado de Thiago Galhardo do Internacional e também Diego Souza do Grêmio. Só que Germancano tem partidas a menos do que os dois concorrentes. E outro dado importante, no total do ano na temporada, o Vasco tem 41 gols, ou seja, Germancano tem mais da metade dos gols de todo o time do Vasco nessa temporada. E para fechar, outra informação muito importante, com o 21º gol marcado contra o Fluminense, Germancano passa a ser o 6º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Ele fica a 4 pontos do argentino Hugo Lamana com 25 na 5ª colocação. E o técnico Ricardo Sapinto fala da importância de Germancano para o time, mas tem que colocar outros jogadores para marcar gols também, para o Vasco ficar menos dependente de Germancano. Confere só. Eu acho que o Cano tem uma grande importância na nossa equipa, como sabem. É decisivo no último terço. Aliás, tem sido o jogador que tem marcado golos e não é justo também responsabilizá-lo sempre por esse dado. Acho que temos que continuar a arranjar mais soluções. Acho que outros jogadores têm que participar no processo ofensivo e têm que também melhorar no capítulo da finalização. É isso, nosso super-herói tá demais. Germancano é o artilheiro do Brasil e a gente tem muito orgulho de ter Germancano. Viva Germancano, salve Germancano, é a nossa esperança para que o Vasco saia dessa situação complicada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É o nosso artilheiro, é o nosso super-herói. E você que chegou até aqui nesse vídeo, dá o like é muito importante. Você não tem ideia da importância de você apertar o joinha para ajudar esse canal a crescer ainda mais e esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e acione também o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado pelo YouTube através do seu celular ou então pelo seu e-mail. E eu conto também para você seguir nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá e tem também o nosso clube de membros. Você vem aqui embaixo, tem lá 3 planos muito bacana. Tem um plano, inclusive, que você participa de live e outro que participa de um grupo de Telegram que tá eu, Flávio Dias, JP Escofano, Mari Barata. A gente sempre troca uma ideia com uma galera ali de responsa e eu conto também você sendo membro do canal para acionar a gente lá no nosso grupo de Telegram. E para fechar, eu peço também para você se inscrever no nosso Ave Mais, nosso segundo canal que passou de 40 mil inscritos e a gente dá sempre muita informação por lá. Você está vendo o card passando aqui em cima de muitas notícias bacanas lá também no nosso Ave Mais. Ótima quarta-feira para vocês. Mais tarde tem nosso AV News com Flávio Dias, sempre com muitas notícias ligadas ao Vasco, porque você merece todas as informações bacanas aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui!